A gente trouxe a informação dos grupos técnicos formados para coordenação, pela coordenação na transição de governo, né, todas as equipes de transição de governo, e agora há pouco foram anunciados alguns nomes importantes. A gente está na linha com o professor economista Antônio Corrêa de Lacerda, também, claro, para repercutir esses últimos anúncios e repercutir também esse impacto inicial no mercado, né, que apresenta queda na Bolsa de 4%. Claro que o impacto inicial é sempre muito grande, não é, professor? Obrigado por atender os ouvintes da Band News FM. E depois a coisa vai se acomodando aos poucos. Queria repercutir com o senhor esses últimos nomes anunciados, sobretudo o do Guido Mantega e o seu também para coordenação, pela coordenação nesse processo de transição de governo. Boa tarde. Boa tarde. Eu recebi com muita satisfação, né, esse convite de colaborar nesse processo de transição, uma mudança histórica, né, que nós estamos vendo nesse momento, e os desafios são muito grandes, e é uma satisfação poder colaborar como economista, professor, desse momento de transição, né, e colaborar com o governo. E que leitura dá para fazer a partir de agora do mercado, né? O que é o mercado, como vocês enxergam o mercado nesse sentido e as reações do mercado às falas de hoje do presidente eleito Lula, do que ele deve colocar em prática quando assumir no dia 1º de janeiro? Eu vejo como naturais. O mercado vive de projeções, de perspectivas, e isso é absolutamente natural que haja subidas e descidas, né, na participação do mercado, e creio que na medida em que ficarem claras todas as prioridades, né, do próximo governo, que não é ainda, na verdade, um desafio ou uma tarefa da equipe de transição, né, uma vez que ela tem data marcada para terminar, não é isso, que é 10 de janeiro. Mas, evidentemente, nós vamos ter o espaço aí para fazer um diagnóstico, né, em cima disso, estabelecer talvez as prioridades, né, a partir do programa do governo, né, do novo governo. Professor, falando especificamente de planejamento, orçamento e gestão, né, nomes anunciados: Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda; Enio Verri, deputado federal pelo PT; Esther Dweck, economista, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro; e o seu nome, Antônio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia. A gente costuma dizer que o mercado é um tanto quanto insensível socialmente falando, né? Quando o presidente Lula falou a respeito da PEC da transição, que precisa contar com mais alguns bilhões no orçamento do ano que vem para conseguir assessorar as camadas mais pobres da população, para que os gastos sejam realmente direcionados a quem precisa. E ele citou uma frase bem importante. Ele diz que não enxerga como gasto, enxerga sempre como investimento. Por outro lado, o mercado, por ser socialmente um tanto quanto insensível, não enxerga dessa maneira. Como chegar a um meio termo nesse início de processo? Eu creio que essa será uma tarefa, na verdade, do novo governo, né? Uma vez instalado, em se aproveitar das oportunidades e tornar tudo muito claro. Eu vejo que, sinceramente, não há incompatibilidade entre o social e o econômico. Na verdade, a acepção do desenvolvimento sustentável, né, contempla o crescimento econômico, a sustentabilidade na área ambiental e também um equilíbrio social. Não é normal, né, você ter 33 milhões de famintos no Brasil, né, você ter 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Então, o Brasil é um país injusto socialmente, ele é desigual, e é natural que as políticas econômicas, especialmente do projeto que foi vencedor nas urnas, tenha uma preocupação nesse sentido. E isso, de certa forma, na acepção mais ampla do mercado, é amplamente favorável, porque no momento que você reincorporar 24 milhões de brasileiros que estão sem empregos, eliminar a fome ou reduzir a fome, né, diminuir a desigualdade, vai ser mais mercado, né? É mais faturamento.
mais negócios, são mais negócios, não é? Então isso, evidentemente, é muito, muito favorável. Então não há incompatibilidade entre o social e o econômico, ambos fazem parte desse processo. Existe uma expectativa muito grande pelo nome que deve ocupar a pasta da Fazenda. E essa é uma expectativa e parece uma prioridade de quem está de fora, de quem está de dentro agora, esse olhar para dentro, qual deve ser a prioridade no setor da economia para esse novo governo nessa fase de transição? Pois é, eu vejo que essa equipe de transição que está sendo nomeada, ela tem uma tarefa muito específica, não é? Que dura até dia 10 de janeiro, que é fazer um diagnóstico, verificar o que está ocorrendo com as contas públicas, com o quadro de orçamento, de gestão, e a partir daí sugerir prioridades para a nova gestão, né? Então eu vejo que essa é a tarefa do governo de transição. Temos pouco tempo, temos que trabalhar diuturnamente para fazer esse diagnóstico e apresentar ao novo governo primeiro um quadro bastante sólido, né, do que está ocorrendo. A gente sabe que houve um aumento expressivo dos gastos, né, com fins visando a eleição, né, do governo atual, e evidentemente isso precisa ser quantificado, né, de uma forma bastante ampla, para a partir daí do diagnóstico se delinear as estratégias. A gente conversa aqui na Band News FM com Antônio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia, que foi nomeado ainda há pouco, ao lado de Guido Mantega, Enio Verri e Esther Dweck, pelo coordenador da transição, vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, para a equipe de planejamento, orçamento e gestão. Professor, muito tem se falado a respeito da PEC da transição, só que os números ainda não são muito exatos, né? Lá no início falou-se em 200 bilhões, depois 180 bilhões, o Congresso estaria disposto a 100 bilhões. Nessas primeiras reuniões, já se chegou de fato a um número exato? E uma segunda questão, anteontem o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin disse que a PEC seria talvez a primeira tentativa, mas havia outras possibilidades. Quais seriam essas outras possibilidades para que houvesse a arrecadação desse montante todo? Pois é, eu participei de reuniões de elaboração do programa de governo, não é isso? Que a gente participou com um grupo grande da elaboração do governo. Eu não participei de nenhuma reunião de transição ainda. Então eu acabei de ser nomeado, imagino que haverá uma reunião geral de apresentação, e a partir daí é que nós vamos tomar conhecimento do que já se tem e quais as alternativas a partir daí. Está sendo tudo levantado pela equipe, pela coordenação, não é? Agora eu vejo que a formação dos grupos temáticos deverá dar um embasamento sobre as grandes questões envolvidas e o montante envolvido. Eu acho que isso levará algum tempo, porque evidentemente o acesso a essas informações não é imediato, ele precisa ser construído, precisa ser corroborado, e a tendência uma vez que a perenidade disso seja mais sólida e para garantir o respaldo, seria realmente uma PEC, né? Porque isso traria junto o Congresso, evidentemente precisará ser, se essa for a opção, que eu acho que provavelmente vai ser, precisa ser negociado no âmbito do Congresso e com toda a sociedade, evidentemente. Muito bem, conversamos aqui na Band News FM com o professor Antônio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia, nomeado ainda há pouco pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que coordena essa equipe de transição como integrante da equipe de planejamento, orçamento e gestão. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Um bom trabalho, eu sei que ele será árduo, mas tende a ser produtivo e a gente espera que tenha um ótimo resultado. Obrigado, professor. Eu agradeço, um grande abraço a todos.